Pessoal, a dica de cinema de hoje trata-se de um filme iraniano chamado A Separação, um prato cheio aí para se discutir várias características do sistema judiciário do Irã e também da própria conformação social iraniana, socio-religiosa iraniana, não é? A Separação é um filme de 2011 que fez grande sucesso. Só para começo de conversa, A Separação ganhou o prêmio, o Oscar de melhor filme estrangeiro daquele ano. Muito bem, o Irã, pessoal, muito ao contrário do que muita gente acha, o Irã é um país bastante desenvolvido do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista educacional, cultural. E nessa esteira, o Irã tem um grande cinema. Eu costumo dizer, em conversas com os amigos, com quem gosta da sétima arte, que fora ali daquele poderio financeiro, orçamentário de Hollywood, é justamente o Irã e a Argentina que tem aí fora das produções hollywoodianas os melhores cinemas, as melhores produções cinematográficas. São modos de reler o que está se passando em seu contexto social, né? Muito interessantes que tanto o cinema argentino como o iraniano, que é o nosso objeto aqui hoje do comentário, fazem. Então, o Irã tem uma grande produção cinematográfica, grande no sentido não de quantidade, não produz tanto quanto os outros países, como a China, por exemplo, mas em termos de qualidade, em termos de cuidado, de valor artístico, o cinema iraniano é muito precioso. O Irã, nesse contexto todo que acabei de mencionar, deve-se também ressaltar que o Irã é uma teocracia, pessoal. Ou seja, lá as leis que regem o dia a dia das pessoas, as leis que regem o Estado, são leis religiosas, não é? Então, os ayatolás que detêm um grande poder e que ditam a normatização do dia a dia e do cotidiano das pessoas naquele país. E isso se reflete também neste filme, A Separação. A Separação tem uma história, num primeiro olhar, até simples, mas que o roteirista, o diretor, explora de uma maneira bastante inteligente e muito interessante a história contada para abordar essas temáticas todas que o filme vai traçar. Separação, portanto, o filme, quando começa, vai revelando para a gente a história de um casal de classe média alta iraniana, que estão vivendo um conflito. A esposa deseja mudar-se para um país ocidental, porque entende que lá poderá dar uma melhor educação para sua filha, uma melhor formação cultural para sua filha, dadas as dificuldades do dia a dia iraniano por conta de viver segundo aquelas leis teocráticas. O marido já entende que não, ele não quer viajar, não quer mudar de país e usa como uma justificativa para isso que ele tem que cuidar de um pai que vive com eles e que depende dos cuidados dele e que não poderia se mudar para os Estados Unidos por conta dos cuidados que o pai necessita. Tem-se aí um conflito, então decidem pelo divórcio por conta dessa situação, e aí o interessante do filme, neste primeiro plano da narrativa, é isso. O espectador tem a oportunidade de verificar, de caminhar quase que como se fosse um companheiro, para e passo desse casal ali nas entranhas do judiciário, das varas de família, vamos dizer assim, do Irã. Então a gente anda pelos corredores junto com esse casal, a gente espera os prazos e as decisões judiciais junto com esse casal, e nós às vezes todas as vezes inclusive, voltamos para casa com esse casal também, mediante e em meio a esse conflito, a essa insatisfação, a essa ansiedade na espera dessas decisões judiciais. Em meio a tudo isso, além dessas questões do direito de família que são abordadas no filme, num segundo plano, nós verificamos também uma questão que poderia ser uma questão trabalhista, né? Porque uma vez que esse casal está em via de separação, para cuidar desse pai, o homem, né, o marido, contrata
uma senhora de uma classe social, aspas, inferior para cuidar do pai. O problema é que o marido desta senhora não sabe que ela aceitou por necessidade esse trabalho. E lá é precisa a permissão do marido para a mulher trabalhar. Ocorre que isso não aconteceu e isso também trará alguns conflitos ao filme, inclusive conflitos entre o próprio patrão e a empregada, que poderíamos aí discutir aí situações de assédio moral e até também outros tipos de indenização. Muito bem, então é uma situação bastante interessante, porque nesse filme aprendemos sobre cultura iraniana, sobre a sociedade iraniana, sobre o judiciário iraniano, sobre as pessoas do Irã e sobre a cultura geral iraniana. Tá certo? É um prato cheio, um filme bastante atual e quanto objeto artístico, muito agradável e muito interessante. A Separação, filme 2011, tem aí disponível, acho que inclusive no YouTube, é a dica de hoje, pessoal. Bom filme.